Boa tarde a todos vocês. Eu confesso que quando eu recebi o convite através do Elias para vir compartilhar um pouco do que eu venho estudando nos últimos anos com vocês, eu fiquei um tanto quanto ansioso, né? Eu pensei, mas o que eu posso falar com pessoas que têm o dobro ou mais da minha idade, da minha experiência de vida? Quer dizer, deveria estar eu vindo aqui para aprender com vocês, né? Mas aí eu me lembrei de uma certa vez que eu estava numa palestra de um sábio senhor, idoso já também, e ele nos perguntou sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria. Vocês sabem qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Como é que é? Segundo ele, o conhecimento é aquilo que a gente aprende. Sabedoria é aquilo que a gente vive. E aí, olhando para isso, eu falei, bom, de fato, o que eu vou fazer é trazer um pouco de conhecimento que eu tive a oportunidade de acessar durante esses períodos de estudo, para que com a sabedoria que eles já têm, eles possam transformar não só a vida deles, mas a vida de várias outras pessoas com as quais eles convivem. E eu espero de verdade que hoje seja um momento, uma hora de muito conhecimento, porque a sabedoria de vocês tem de fato muito valor. Ela só precisa muitas vezes de um pequeno detalhe para ela ser usada de forma adequada, ser canalizada de uma forma adequada e a gente promover as mudanças que a gente quer, não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. E hoje nós vamos falar de duas coisas extremamente interessantes, que é felicidade e longevidade. E tem um médico nos Estados Unidos que ele fala que para a gente ser feliz, a gente tem que dar no mínimo 5 abraços por dia, tá? Então eu queria começar convidando vocês para dar pelo menos 5 abraços aqui nas pessoas que estão do seu lado, para a gente começar já num outro nível de energia. Parou. Senta, tá errado. Senta. Sentou. Vem cá em cima. Vem cá. Me ajuda aqui, vem cá. Sobe aí. Olha só. Não é qualquer abraço que faz o efeito que a gente quer, não, tá? Eu tô vendo gente assim, ó. Não, é abraço. O abraço, segundo esse doutor, tem que ser primeiro coração com coração. Um braço para baixo, o outro braço para cima. E ele tem que durar 20 segundos, sem bater nas costas, sem nada. Só no abraço, 20 segundos sentindo o coração da pessoa. Valeu? Então vamos de novo, que agora eu quero ver vocês fazerem certo, hein? Obrigado, pode. Coração com coração, 20 segundos. Um abraço bem aconchegante, bem gostoso. Pode assentar. E aí o seguinte, eu não sou médico, não formei em medicina, mas eu vou passar algumas receitas para vocês no decorrer do dia para vocês seguirem, tá? A primeira delas já foi: abraço coração com coração, 20 segundos, 5 abraços por dia. Valeu? Quem está comprometido a dar 5 abraços por dia aqui? Excelente. E se tem uma coisa que gente mais experiente sabe fazer, é dar um abraço gostoso. Não tem nada melhor que chegar na casa da minha avó e receber aquele abraço, sabe? Tão aconchegante, que dá segurança pra gente. Então vocês já têm uma missão na vida de vocês. E aí, nós vamos começar então. Agora vamos voltar aqui, ó.
Segurou a voz? Vamos voltar. Nós vamos falar de felicidade e longevidade. E aí eu quero começar com esse tema que para mim é extremamente relevante e necessário nos dias de hoje, que é a felicidade. O que é felicidade para vocês? Se tiver alguém do seu lado conversando, cutuca aí e fala com ele. Boa. O que é felicidade para vocês? Vamos lá. Qual que é o seu nome? Terezinha. Terezinha, o que é felicidade para você? De bom que eu vivo. Tudo de bom que eu vivo. Valeu, Terezinha. Manuel, o que é felicidade para você, Manuel? Família. Família. Isa Maria, o que é felicidade para você, Isa? É tudo que eu tenho vivido. Tudo que eu tenho vivido. Vamos ver. Qual que é o nome da senhora? Maria também. O que é felicidade para você, Maria? Tudo de bom que eu tenho na vida. Tudo de bom que eu tenho na vida. Alguém tem uma resposta diferente para dar pra gente? A sua o quê? Para mim é Deus que traz tudo. Deus, legal. Com Deus. Estar em paz com Deus. Hoje nós vamos falar da felicidade de uma forma diferente. Estar em paz com sua consciência. Estar em paz com a sua consciência. Estar de bem com você mesmo. Estar de bem, o pessoal está inspirado aqui hoje, hein? Mas é o seguinte, hoje a gente vai trazer esse tema da felicidade de uma forma um pouquinho diferente. Tudo que vocês falaram está certo, de uma certa forma. Mas hoje eu quero trazer dentro de uma concepção científica. Vocês sabiam que felicidade hoje é ciência? Quem sabia que felicidade hoje é ciência? Eu vou contar para vocês um pouco dessa história de como a felicidade se tornou ciência e como a ciência vem contribuindo hoje para a gente de alguma forma se tornar mais feliz. Não está passando. No ano passado, eu tive quase um ano na Universidade de Lisboa, fazendo uma especialização em psicologia positiva. E o que é isso? É o estudo da felicidade pública e privada. Há 20 anos atrás, um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos, ao assumir a direção da instituição de psicologia que mais influencia a psicologia no mundo inteiro, que é a APA, eles começaram a olhar para as missões, vamos dizer assim, que a psicologia tinha na sociedade. E eles perceberam que a psicologia ela tinha se desenvolvido muito no que se diz respeito a cuidar daquilo que não estava dando certo, a tratar o que não estava bem. E tinha um motivo muito claro por isso. Depois que os Estados Unidos saiu da Segunda Guerra Mundial, os soldados voltavam com uma série de problemas psicológicos. Então o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, eles direcionaram muitos investimentos para tratar as pessoas que não estavam bem. Só que a partir daí, a psicologia ela acabou esquecendo de olhar outras questões também relevantes a essa ciência do bem-estar, que é exatamente as pessoas que tinham um alto nível de florescimento, de engajamento, as organizações que estavam dando certo, como apoiar aquilo que funcionava bem. E dentro desses aspectos, esse grupo de pesquisadores, eles começaram a olhar para a situação e dizer o seguinte: espera aí, ao invés da gente ficar direcionando todos os nossos esforços para pegar aquelas pessoas que estão, vamos dizer assim, abaixo da média, que não estão se sentindo bem, que estão abaixo do normal, para normalizar essas pessoas, por que a gente não começa a estudar aquelas pessoas que estão muito acima da média, aquelas empresas, organizações que estão muito acima da média, num alto nível de bem-estar, de felicidade, de engajamento, de resultado, e a gente vê o que levou essas pessoas e organizações a alcançar os resultados que eles alcançaram, de forma que a gente possa maximizar a felicidade em nível coletivo. Ou seja, ao invés de eu estudar o que não está bem para normalizar, eu vou estudar o que está muito bem para pegar o que está normal e elevar um padrão muito melhor. Foi aí que nasceu a psicologia positiva, que é essa ciência da felicidade. Mas por que vocês acreditam que a felicidade importa? Será que é de fato importante a gente estudar a felicidade?
Há 2.300 anos atrás, o filósofo Aristóteles, ele dizia o seguinte: a felicidade é o sentido e o propósito da vida, o único objetivo e a finalidade da existência humana. Porém, parece que nesses 2.300 anos, muitas coisas aconteceram e a gente se perdeu um pouco da essência dessa busca. Nós começamos a buscar outras coisas que não era a felicidade. E aí, para dar um exemplo para vocês, eu gosto de lembrar, eu estudei aqui no Colégio São Francisco Xavier, ali no Cariru. O Colégio São Francisco, ele é dividido em 3 alas: ala A, ala B e ala C. Aí, na minha época, a ala C era até a 4ª série, aí depois o restante do ensino fundamental e na outra ala o ensino médio. Quando eu estava lá na ala C, o meu grande objetivo era chegar na 4ª série. Porque eu dizia assim: quando eu chegar na 4ª série, nós vamos ser os maiores aqui da nossa ala, nós vamos dominar o terreno e vai ser muito mais legal. Então eu fiquei anos ali esperando até o momento de chegar na 4ª série. Quando eu cheguei na 4ª série, a gente olhava do outro lado do portão, estava a galera mais velha lá do outro lado. Aí eu já olhava e falava assim: mas quer saber? Legal mesmo vai ser quando a gente for para a 5ª série e estiver lá com os grandes. Aí fica o ano inteiro estudando para chegar na 5ª série. Aí a gente finalmente chega na 5ª série. Na hora que a gente chega na 5ª série, a gente olha e fala assim: bacana mesmo é lá no ensino médio. A galera é mais descolada, é diferente, está na outra ala. Aí você ficava da 5ª até a 8ª série estudando para chegar ao 1º ano do ensino médio. Na hora que a gente chegava no 1º ano do ensino médio, a gente olhava para aquilo e falava assim: não, mas olha só, bom mesmo é o 3º ano. O pessoal tem aula em horário diferente, de manhã, de tarde, de noite, não precisa usar uniforme, pode vir de calça jeans para a escola. Então eu vou ser feliz na hora que eu chegar no 3º ano. Aí você ficava mais 2 anos estudando, e aí finalmente você chegava no 3º ano. Na hora que você chegava no 3º ano, você olhava para o lado, já estava todo mundo estudando, desesperado por um tal de vestibular. Aí você falava assim: nossa senhora, o bom mesmo vai ser quando eu passar no vestibular, aí sim está resolvido. Aí você fica um ano inteiro estudando de manhã, de tarde, de noite, hora extra, aquele negócio todo, até você chegar no 3º ano, até você passar no vestibular. Na hora que você passa no vestibular, você entra na universidade e vai começar a sua vida acadêmica. Chegando lá na universidade, na hora que você começa, a primeira semana é uma delícia, na segunda semana a galera já está buscando um tal de estágio. Aí você fala assim: não, eu vou ser feliz mesmo é quando eu conseguir meu estágio, meu primeiro estágio. Aí você começa a mandar currículo para um, chama um amigo do pai, não sei quem, todo mundo você contacta, olha lá na universidade quais vagas que tem. Aí você finalmente consegue o seu primeiro estágio. Na hora que você consegue seu primeiro estágio, você chega lá na organização e vê aquele pessoal já trabalhando lá um bom tempo, e você olha e fala assim: bom, se eu não for contratado, não vai resolver nada esse tal de estágio. Então eu vou ser feliz mesmo na hora que eu for contratado. Aí estagiário, vocês já viram, né? Estagiário chega antes da hora, carrega o cafezinho, faz qualquer coisa, dá apoio na reunião, fica até mais tarde, qualquer coisa que precisar pode contar com ele. E fica ali, 1, 2, 3 anos se dedicando ao máximo para ele ser contratado. Até que um certo dia ele é convidado pelo chefe, ele fala: a empresa decidiu te contratar, parabéns. E aí ele vai assinar a carteira dele. Na hora que ele começa a trabalhar como profissional dentro da organização, ele vira e fala assim: bom, eu estou no nível 1, no nível hierárquico da minha empresa, são 10 níveis, eu só vou ser feliz mesmo na hora que eu chegar lá no 10. Aí o cara começa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e vai trabalhando a vida inteira, 20, 30 anos naquela empresa. Na hora que está lá no 8º nível, assim, ele já está lá perto, mas já está cansado. Aí ele olha e fala assim: quer saber? Eu vou ser feliz mesmo na hora que eu aposentar. E aí a gente vai. Quer dizer, a felicidade, ela está sempre um passo à nossa frente. E a gente nunca abraça essa felicidade. E se ela estando a um passo à nossa frente, a gente deixa de aproveitar o único momento em que a gente pode efetivamente ser feliz, que é agora. Oi? Árvore desejada que sonhamos. É isso aí, nunca está onde a gente quer, é isso. E a gente é, de certa forma, condicionado dentro dessa dinâmica. E aí a gente olha para o mundo de hoje, na hora que a gente abre os jornais e revistas, o que a gente vê é isso:
Depressão, os pesquisadores acreditavam, eles tinham uma estimativa de que depressão seria o segundo maior problema de saúde pública até 2020, ok? Isso era uma análise que eles faziam alguns anos atrás. Nós estamos em 2019 e depressão já é o maior problema de saúde pública no mundo. Quando a gente olha para outros dados, a ansiedade, por exemplo, ela já ultrapassa a depressão, né? O Augusto Cury, que é um médico que muitos de vocês devem já ouvido falar, ele fala que em torno de 85% das pessoas sofrem de síndrome dos pensamentos acelerados, que é quando a gente não consegue mais ter controle sobre os nossos pensamentos. Aliás, eu passei por isso aos 24 anos de idade, num momento profissional excelente, um momento familiar muito bom, e eu fui diagnosticado com estresse crônico e ansiedade. E o médico me deu alguns remedinhos, muito gentil, de tarja preta para tomar. Com 24 anos de idade, naquela que deveria ser a melhor fase da minha vida. Então a gente olha para esse mundo desse jeito e a gente fala, onde é que nós erramos? Porque certo não pode estar. Se a gente está colhendo esses frutos, alguns erros nós estamos cometendo. Aqui alguns dados da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que mostrou que de cada 5 alunos da universidade, 4 sofrem de depressão pelo menos uma vez durante o ano letivo. Se a gente olhar no ambiente de trabalho, em 2010, 45% das pessoas estavam satisfeitas com o trabalho que tinham. Há 9 anos atrás, ou seja, 55%, mais da metade, já não gostava do trabalho que tinha. Hoje esses números são muito piores. Em termos de depressão, há 50 anos, a média para começar uma depressão era em torno de 29 anos e meio de idade. Hoje já é 14 anos e meio de idade. A gente vê casos, aqui em Patinga mesmo, teve uma criança de 12 anos que cometeu suicídio dentro da escola. E isso está sendo, infelizmente, cada vez mais parte da nossa realidade. E aí, diante desse quadro, há 20 anos atrás, aquele grupo de pesquisadores começaram a propor uma nova dinâmica. Ao invés da gente estudar o que está dando errado, já que não está dando certo, vamos estudar o que está dando certo e vamos oferecer isso para mais pessoas. Isso se transformou num curso na Universidade de Harvard, chamado de Psicologia Positiva, que se tornou o curso mais concorrido dentro da universidade. Olha que legal. Os alunos mais bem preparados do mundo, os caras mais bem preparados do mundo, se interessando por felicidade. E claro, depois que chega na Universidade de Harvard, começa a se difundir para o mundo inteiro. Hoje, só para vocês terem ideia, já são mais de 30 mil artigos científicos publicados no mundo inteiro sobre a felicidade e bem-estar. Cientistas de vários campos, não se restringe ao campo da psicologia, sociologia, filosofia, das áreas médicas e até da economia. Hoje tem um campo chamado Economia da Felicidade. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele também. Se a gente pegar as principais revistas do Brasil e do mundo, felicidade é o tema da atualidade. As grandes organizações, as organizações mais inovadoras, como o Google, por exemplo, eles já têm profissionais responsáveis pela felicidade dos seus colaboradores. E eu peguei alguns exemplos lá em Portugal, de empresas que estão nesse momento contratando especialistas em felicidade. E não se restringe só ao campo organizacional, já existem países cuidando da felicidade das suas populações. Países como Noruega, Dinamarca, os países nórdicos, eles já têm Ministério da Felicidade. Entidades dentro dos governos responsáveis por redirecionar as políticas públicas para gerar felicidade e bem-estar para as pessoas. E os cientistas, eles têm trazido alguns dados extremamente interessantes sobre a felicidade. Olha só o impacto que ela tem na nossa vida. Segundo os cientistas, as pessoas felizes, elas têm mais chance de se casar, elas têm casamentos mais plenos e menos chance de se divorciar. Elas têm mais autocontrole, liderança e competência para lidar com as situações adversas. A felicidade, ela estimula a motivação, eficiência, resiliência, criatividade e produtividade. As pessoas felizes têm mais amigos e apoio social. As pessoas felizes têm em torno de 50% mais anticorpos do que as outras pessoas. Ou seja, elas são muito mais saudáveis, elas estão muito mais preparadas para lidar com qualquer tipo de doença do que qualquer outro tipo de pessoa. No campo das organizações,
tem dados extremamente interessantes. Olha só, no início do ano, se eu não me engano, em março, a Organização Mundial da Saúde, ela reconheceu o burnout como uma síndrome que deve ser tratada. O que é o burnout? É quando as pessoas em ambiente de trabalho, elas chegam a um nível de estresse tanto que elas simplesmente sofrem um esgotamento, elas não têm condição sequer de continuar a trabalhar. As pessoas felizes, segundo a ciência, elas têm em torno de 125% menos probabilidade de desenvolver a síndrome do burnout. As empresas têm 51% menos de troca de funcionários. As pessoas felizes, elas têm 31% no aumento de produtividade, 37% no aumento de vendas, 66% por menos faltas por doenças, 44% mais retenção e 300% mais inovação. Pensa bem, em um mundo que está mudando na velocidade que o mundo está, inovação é a palavra do momento. As pessoas mais felizes, elas são 300 vezes mais inovadoras do que as pessoas que não estão felizes ou de bem com a vida. Então vejam o quanto a felicidade, ela pode de fato trazer vantagens objetivas para a vida de todos nós. E aí é interessante que dentro da Universidade de Harvard, aquele professor de psicologia positiva que ministrava as aulas lá, ele demonstrava com muita clareza que, diferentemente do que a gente acreditava até então, que ao alcançar determinados resultados, ao alcançar o sucesso que a gente tanto almeja, a gente vai ser mais feliz, é exatamente o contrário. Não é o sucesso que traz felicidade, a felicidade é que traz o sucesso. Então aquele condicionamento de colocar a felicidade sempre um passo à minha frente, ele além de me adoecer, ele está me distanciando do que eu realmente quero. E sem considerar que a felicidade no fundo é a busca última de todos nós. Quando a gente quer segurança através de um trabalho, o que a gente quer é a sensação que aquilo pode nos proporcionar. Quando a gente quer ganhar mais dinheiro, o que a gente quer é a sensação que aquele dinheiro pode nos dar. Qualquer coisa que a gente queira, o que a gente busca no fundo, é a sensação que aquilo pode nos trazer. Então a nossa busca é de fato por sermos pessoas mais felizes. Mas se a felicidade é tão relevante, ela traz vantagens tão importantes para a nossa vida, de onde será que vem a verdadeira felicidade? De onde vem a verdadeira felicidade? O que traz felicidade para vocês? Olha ali. Segundo um dos estudos mais respeitados dentro dessa área, 50% da felicidade está diretamente relacionado ao nosso DNA, à nossa carga genética. Isso quer dizer que, se os seus pais foram felizes, você tem 50% de chance de ser mais feliz. Se você é feliz, você tem 50% de chance de prover isso para os seus filhos de uma certa forma. 10% da felicidade está relacionada às circunstâncias externas, às coisas que me acontecem, e que geralmente nós colocamos muita responsabilidade no que diz respeito à felicidade, que a gente acredita que se algo acontecer, se alguma coisa mudar, a gente vai ser feliz. Só que as circunstâncias, elas têm um impacto de 10% apenas na nossa felicidade. E segundo os cientistas, 40% da felicidade está relacionado a atividades intencionais, aquilo que eu faço no meu dia a dia. E tem uns dados super interessantes sobre isso. Foi feito um estudo na Universidade de Londres com taxistas. Lá em Londres, os taxistas eles têm que passar por um curso de formação de 1 a 2 anos e decorar a malha viária da cidade toda, que é extremamente grande e complexa. E os cientistas começaram a estudar esses taxistas antes e depois desses estudos. E eles perceberam que ao final daquelas formações, eles tinham desenvolvido o seu hipocampo cerebral, que era a área associada à localização espacial. Olha que interessante, quanto mais eles treinavam se encontrar, ou essa questão do espaçamento, de localização, mais o cérebro se transformava para aprender melhor sobre a sua capacidade de se localizar. Então tudo aquilo que a gente faz, a gente está dando um passo na direção da nossa felicidade, ou o contrário, porque tudo que a gente faz está promovendo mudanças no nosso cérebro. E 40%, segundo esse estudo,
está relacionado às coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Então essa é uma reflexão que cabe a gente começar a fazer. Aquilo que eu faço ajuda no meu processo de ser feliz ou atrapalha? E aí os pesquisadores começaram a questionar algumas coisas dentro desse campo de estudo, vamos dizer assim. E aí eles falaram, bom, muito legal a gente estudar as emoções positivas, estudar aquilo que está dando certo para a gente maximizar esses aspectos, mas será que a gente não está negligenciando que as emoções negativas, elas fazem parte da vida? Será que a gente não está deixando de lado um aspecto que é importante, quer dizer, é possível viver sem emoção negativa? Sim ou não? Não tem jeito. E aí os pesquisadores olharam para isso e falaram, faz sentido. Então, ao invés da gente novamente voltar e começar a estudar aquilo que está errado, por que nós não vamos estudar o lado bom do que está ruim? Existem pessoas que diante de uma situação, uma perda, alguma situação grave na sua vida, depois de um certo tempo, essas pessoas criam um desenvolvimento muito grande, elas prosperam em vários aspectos, enquanto a grande maioria entra rala abaixo. O que essas pessoas que conseguem sair dessas situações de uma forma positiva fazem, que a gente pode levar para mais pessoas? E aí surgiram conceitos como resiliência, muito famoso, né? Capacidade da gente retornar ao nosso estado inicial, e crescimento pós-traumático, que é a capacidade de não só retornar ao estágio inicial, como de gerar crescimento após momentos de estresse profundo. E aí surge essa segunda onda dentro da psicologia positiva de extrema relevância nos dias de hoje, que é o estudo da resiliência e do estresse pós-traumático. Só que aí os pesquisadores levantaram uma outra questão, uma terceira questão. Tudo bem, já avançamos consideravelmente, mas será que a gente ainda não está negligenciando um outro aspecto? Porque eu vou cuidar da minha felicidade, vou cuidar lá dos meus 40% que eu posso expandir dentro do meu espectro de felicidade. Aí eu chego na minha casa, o meu filho não está bem, o meu irmão não está bem. E isso tem um impacto na minha felicidade. Tem ou não tem? Então, será que a gente não está nessa busca da felicidade, centrando muito em nós mesmos, cuidando cada um de si, esquecendo que as interconexões têm um papel relevante? E aí a ciência olhou para isso e falou, tem razão. Então a gente, para ser feliz, a gente precisa buscar uma felicidade coletiva. Para eu ser feliz, as outras pessoas precisam ser felizes também. E aí desenvolveu-se esse conceito de felicidade coletiva, extremamente importante. Bruce Lipton, que é um biólogo celular muito famoso hoje em dia, ele lembra que você pode se considerar um indivíduo, mas como biólogo celular, eu lhe digo que você é uma grande comunidade cooperativa de aproximadamente 50 trilhões de células, e que a maioria delas vive como amebas, ou seja, organismos que desenvolvem uma estratégia cooperativista para a sobrevivência de todos. O nosso corpo funciona em cooperação mútua. Quando ele passa a não funcionar em cooperação mútua, é doença. O que é o câncer, por exemplo? Quando o meu corpo começa a se autodestruir, a trabalhar contra ele mesmo. Então a gente precisa levar essa dinâmica não só para dentro do corpo, mas para fora das nossas relações. Na hora que a gente vive uma vida de competitividade, de querer superar o outro, de querer ser melhor do que o outro, ao invés de cooperar e construir juntos as soluções que a gente precisa, a gente começa a morrer. As emoções, elas têm um aspecto importante na nossa vida, tanto as positivas quanto as emoções negativas, ok? Só que elas têm funções distintas também. Enquanto as emoções negativas, elas têm a função, vejam bem, elas têm a função de garantir a nossa sobrevivência. Olha que interessante, as emoções negativas, elas têm a função de garantir a nossa sobrevivência. Por quê? Se eu sinto medo, se eu sinto raiva, tudo isso me torna mais alerta, mais atento. Eu posso perceber algum risco, algum perigo. Percebe? Elas cumprem esse papel. Já as emoções positivas, elas têm uma outra função, que é de gerar crescimento para nós. E é por isso que elas fazem, entre outras coisas, nos conectar às pessoas.
Porque pessoas conectadas, trabalhando em função de um objetivo comum, elas têm um potencial de crescimento que é inigualável. Então, as duas emoções, elas cumprem um papel relevante para a gente. Porém, nós seres humanos, nós temos o que os cientistas chamam de uma tendência natural à negatividade. Por que isso acontece? Aqui em cima do nosso cérebro tem um órgão, vamos dizer assim, que chama amígdala cerebral. Ela é responsável por nos avisar diante de qualquer possibilidade de risco iminente. Na hora que o nosso corpo percebe que pode haver um risco, a amígdala ela vibra, manda uma mensagem para o nosso sistema nervoso que prepara o nosso corpo para duas situações: lutar ou fugir. Ok? Se a gente pensar no nível animal, os animais eles reagem dessas duas formas diante de um risco: ou eles partem para a briga ou eles correm. Perfeito? Isso garante para a gente, ou garantiu para a gente, durante séculos e milênios no desenvolvimento da humanidade, a nossa própria sobrevivência. Porque imagina a gente morando no meio do mato, no meio de uma selva, os riscos que a gente não corria. Então a gente tinha que estar preparado o tempo inteiro para o que podia acontecer. E o nosso corpo desenvolveu esse mecanismo. Porém, na dinâmica que a gente vive hoje, a gente precisa estar preparado para risco iminente o tempo inteiro? Sim ou não? Precisa? Você pode encontrar uma cobra, um tigre, tem que sair correndo no meio da rua? Não tem. Só que o nosso corpo ainda funciona da mesma forma. Porém, nós temos no nosso cérebro uma outra parte que chama lobo pré-frontal, que está acima da nossa amígdala, do nosso sistema límbico, que é exatamente a parte responsável por criar conexões, por nos fazer agir em direção a alguma meta e algum objetivo. E essa parte ela tem a função ou a possibilidade de exercer controle sobre aquela minha parte animal. Só que quando a gente está com a nossa parte animal super estimulada, ela sequestra o nosso cérebro. E aí a gente não consegue literalmente lidar com as situações. A gente reage de duas maneiras: ou a gente foge ou a gente luta, como qualquer animal. E assim a gente vai vivendo dentro de uma dinâmica na vida. Então, uma parte importante desse processo é a gente aprender a reativar o que a gente chama de sistema nervoso parasimpático. Nosso sistema nervoso central, ele tem duas áreas extremamente importantes. O sistema nervoso simpático, que é responsável, ele é acionado quando tem risco iminente, você prepara para lutar ou fugir. O que o sistema nervoso simpático ele faz? Ele fecha seu campo de visão. Por quê? Se você está correndo risco de vida, você precisa olhar para a beleza do mundo? Sim ou não? Ele leva o seu sangue para as extremidades do corpo, para as pernas e para os braços, porque você precisa correr. Aumenta a sua pressão sanguínea, promove a aceleração dos batimentos cardíacos. Então percebe? Ele prepara o seu corpo para reagir, ok? Só que o seguinte, antigamente, diante de um perigo, quando você fugia de um tigre, o seu corpo disparava uma série de cortisol nele, através do sistema nervoso simpático. Você corria, alcançava o alto de algum lugar e subia em cima de uma árvore, o perigo passava, você relaxava. Aí acionava o seu sistema nervoso parasimpático, eles funcionam como uma gangorra. Quando um está para cima, o outro está para baixo. Acionava o sistema nervoso parasimpático, trazia calma, equilíbrio, regulava o seu sistema. Hoje, a gente está diante de diversas situações. Na hora que a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é isso aqui, pegar o celular. Verdade ou mentira? Aí você está o dia inteiro, tem um estressezinho aqui, um estressezinho ali, você abre a televisão, o que que tem? Só notícia negativa, só coisa ruim. Você conversa com o vizinho, não menino, tá ruim demais, tá uma crise e tudo. Quer dizer, é tudo possibilidade de risco. Está ativando o seu sistema nervoso parasimpático, ok? Te preparando para lutar ou fugir, levando o sangue para as extremidades. O homem, o que acontece no homem quando está nessa situação? Tira o sangue lá de baixo, joga o sangue para o lado, reduz o negócio todo aqui, porque você precisa reproduzir na hora que você vai correr. O trem é só
Não dá certo. Então nós precisamos, primeiro, aprender a ativar o nosso sistema nervoso parasimpático para equilibrar esses hormônios dentro do nosso corpo e nos preparar para crescer e não para a gente poder correr. Então um aspecto importante eu sempre falo com as pessoas, a gente já tem uma predisposição à negatividade. Se a gente fica vendo notícia ruim, a predisposição ela é tão forte. Você está na fila de um banco, basta você começar a reclamar de alguma coisa que já chega alguém, é mesmo. Não conecta? A gente adora coisa ruim, porque é sobrevivência, é importante para a gente. Só que isso traz consequências negativas para a nossa vida. Então a gente precisa começar a filtrar um pouco das coisas que a gente está acessando. Literalmente parar de ver coisa ruim. Sabe? Reduzir mesmo. Sair dos grupos do WhatsApp que só tem notícia ruim. Reduzir o tanto que a gente olha jornal. Porque essa negatividade, literalmente, ela tem efeito negativo na nossa vida. E aí tem uma outra coisa que a gente pode fazer que é super importante. Peguem a mão direita de vocês, mão direita, coloca a mão direita sobre o peito, ok? Agora a mão esquerda, coloca a mão esquerda aqui embaixo, aqui no abdômen, lá embaixo. Agora fechem os olhos e respire lenta e profundamente. E vá sentindo a sua respiração, ok? E eu convido vocês a perceber qual mão que está se movimentando mais, se é a mão direita ou se é a mão esquerda. Podem abrir os olhos. Quem levantou mais a mão direita, levanta a mão para eu ver. Ok? Quem levantou mais a mão esquerda? A grande maioria, a mão direita. E olha que interessante, se a gente pensar no desenho de um pulmão, o pulmão é maior embaixo ou ele é maior em cima? O pulmão é assim, gente, ó. Não é? Vai fechando, ó. Ele é maior embaixo. Se ele é maior embaixo, ele precisa de mais espaço, embaixo ou em cima? Embaixo. E a nossa respiração, a gente tende a fazer aqui, ó. Lá pro peito. Sabe quem que precisa jogar a respiração pro peito? Quando você tem que correr, levar pro coração, acelerar o batimento. Então a gente está respirando errado. Se você olhar para um bebê, depois quem tiver um netinho, alguma coisa, repara como é que o bebê respira. Você vai ver só a barriguinha mexendo. Perfeito. E a gente vai desaprendendo. Então a primeira coisa é a gente reaprender a respirar. Então eu quero convidar vocês agora a colocar a mão sobre o abdômen de vocês. E vocês vão inspirar, expandindo o abdômen, abrindo a barriga, e expirar, contraindo a barriga. Joga a concentração toda na mão. Inspira, expande o abdômen. Expira, contrai o abdômen. Inspira. Segura um pouquinho. Expira, lenta e profundamente. Sempre pelo nariz. Inspira pelo nariz, ativando o abdômen. Segura. Expira pelo nariz. Mais uma vez. Inspirou. Segurou, expira lenta e profundamente. Agora nós vamos contar, tá? Até 4 para inspirar. Inspirou, 1, 2, 3, 4. Segura, 1, 2, 3, 4. Expirou até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira, 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha que legal. A primeira coisa que muda na fisiologia do nosso corpo, quando a gente muda o nosso estado emocional, é a respiração. Quando você toma um susto, quando você recebe uma notícia boa, né? E se o estado emocional altera a minha respiração, se eu altero a minha respiração, eu altero o meu estado emocional.
Olha que legal. Então, se vocês começarem a todos os dias, na hora que vocês acordarem, 5 minutos, sentar numa posição gostosa, agradável, sem pegar celular, e simplesmente concentrar na sua respiração. Inspira expandindo o abdômen, segura, expira lento e profundamente. Na expiração você ativa o seu sistema nervoso parasimpático, e é por isso que a expiração tem que ser o dobro da inspiração. A gente já começa a trazer um pouco mais de tranquilidade e acessar sistemas no nosso corpo que são importantes para a nossa saúde. E aí o seguinte, os pesquisadores, dentro dessa concepção, a gente já tem 2 tarefas, hein, pessoal? Qual que é a primeira? Quantos? 5 abraços por dia. E a segunda? Quanto tempo? 5 minutinhos pelo menos, né? A gente tem um workshop que chama Sua Mente a Seu Favor. Lá a gente avança um pouco para mostrar os benefícios da meditação. Porque a meditação, além de trabalhar a questão respiratória, ela trabalha um crescimento do lobo pré-frontal do cérebro, que é super interessante, tá? E aí, eu sempre conto para eles um caso de um sábio senhor lá da Índia, que ele dizia o seguinte: se você tiver com um dia tranquilo, tiver um pouco mais de tempo, 20 minutos de meditação diária é ótimo, excelente, já resolve. Agora, se você não tiver tempo, aí você precisa meditar 1 hora. Percebe? Porque quanto menos tempo eu tenho, quanto mais estressante eu estou vivendo, mais eu tenho que me preparar para isso. Então, se você sentiu alguma coisa ruim, concentra na sua respiração. O dia que estiver mais agitado, fica mais de 5 minutos, investe um pouquinho mais de cuidar na sua saúde nesse sentido. E aí os pesquisadores foram além, né, nesse campo vamos dizer assim, do estudo da felicidade no nível coletivo. E eles começaram a observar nos Estados Unidos, olha só, em vermelho é o nível de felicidade e bem-estar da população. Em azul é o crescimento do PIB dos Estados Unidos. E olha que interessante, o PIB, ele cresce vertiginosamente e o nível de felicidade da população começa a decair. E aí começou-se a questionar qual é o sentido do país ir ficando muito mais rico e as pessoas mais infelizes. E aí eles começaram a olhar para alguns paradigmas. Hoje, como que você mede o crescimento de um país? PIB, né? O que é o PIB? É quanto o país produziu de dinheiro num ano. Então eles medem se o país está crescendo ou não, único e exclusivamente pelo quanto ele produziu de dinheiro. Só que aí é o seguinte, o país está ficando rico e as pessoas infelizes. Doutora Susan Andrews, que é uma grande pesquisadora sobre bem-estar, felicidade, é uma americana que mora no Brasil hoje em dia. Ela lembra, a depressão se tornou, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o 4º maior problema de saúde pública no mundo. Isso em 2011, não é 2001 não, tá errado ali o ano, 2011. Uma nova epidemia global. Não confiamos mais nos governos, nem uns nos outros. Motoristas estão se enfurecendo, adolescentes se suicidando e crianças se tornando medrosas e obesas. Mesmo assim, as nações continuam a perseguir o crescimento do produto interno bruto, as corporações inexoravelmente buscam maximizar o lucro e as pessoas se exaurem para ganhar mais dinheiro. Se insanidade significa repetir sempre a mesma ação na esperança de um resultado diferente, será que não estamos ficando todos loucos? E aí, a Unesco, que é um organismo dentro da Organização das Nações Unidas, em parceria com um país lá nos Himalaias chamado Butão, um país desse tamanhozinho, eles propuseram uma nova forma de mensurar o crescimento do país. Eles falaram, ao invés da gente ficar medindo quanto que nós produzimos, ao invés de medir o PIB do nosso país, nós vamos medir a felicidade interna bruta das pessoas, o FIB. O FIB leva em consideração aspectos econômicos também, mas outras 8 dimensões da vida, que incluem espiritualidade, meio ambiente, saúde, uma série de aspectos que são relevantes para a felicidade das pessoas. Olha que interessante. E isso muda a forma de fazer política. Vou dar um exemplo para vocês. Se o paradigma norteador das políticas públicas é dinheiro, fazer guerra compensa? Sim ou não?
Se é dinheiro, compensa ou não compensa? Deixa eu falar com vocês. Depois de toda a guerra, você tem um ciclo de prosperidade econômica muito grande. Por isso que fazer guerra compensa. Por isso que os Estados Unidos faz o que faz. É financeiramente viável. Outro aspecto. Se o paradigma que norteia as nossas políticas é dinheiro, os agrotóxicos compensa, sim ou não? Compensa. Mais econômico, eu produzo mais com menos, eu consigo exportar mais, eu gero mais recursos para o país. Agora, pessoal, se a felicidade é o centro das políticas públicas, fazer guerra compensa? Os agrotóxicos compensa? Muda tudo. Percebe? Então essa abordagem que começa a nascer nesse país, lá nos Himalaias, é um novo paradigma para a humanidade. O mundo está mudando, pessoal. Graças a Deus, novas ideias estão surgindo e a gente está revendo a forma equivocada que a gente vem conduzindo as coisas até aqui. E aí lá em Portugal, junto com alguns colegas também pesquisadores, a gente tem trabalhado num novo conceito que a gente chamou de felicidade sustentável. É que para ir além da felicidade coletiva, eu preciso considerar outros dois aspectos. Primeiro, o ambiente importa nesse processo, ou seja, não adianta eu cuidar só da felicidade das pessoas, eu tenho que criar condições ambientais para essa felicidade se sustentar, e eu tenho que ajudar as pessoas e organizações a aprenderem com a própria experiência, de forma que a experiência que eles tenham seja um ganho para a geração de felicidade e bem-estar. É o que a gente tem chamado lá de felicidade sustentável, é o conceito que a gente está trabalhando. E um dos campos da ciência que explicam esse conceito que a gente está trazendo é a epigenética, o estudo dos mecanismos moleculares por meio dos quais o meio ambiente controla a atividade genética. Aquele pesquisador chamado Bruce Lipton, que eu mostrei um livro dele para vocês, chamado Biologia da Crença, ele demonstrou que ao você colocar as células em determinados ambientes, aquelas células desenvolvem determinados comportamentos ou não. E por que isso acontece? O nosso DNA é como um fio encapado. E o que determina se esse fio vai ser desencapado ou não é o ambiente. Ou seja, em outras palavras, mais importante do que a carga genética é o ambiente que vai determinar as conexões genéticas que poderão ser estabelecidas. Percebe? Então o ambiente, ele tem um papel relevante. E mais do que isso, o Lipton mostrou que mais do que o ambiente, a percepção do ambiente que eu tenho. Como eu enxergo o ambiente que eu estou. Eu vi uma plaquinha levantada, é 5 minutos só que eu tenho? É? Pode ir até quanto? Tem muita coisa para a gente fazer aqui. Eu não sei o que eu faço. Depois você me dá, vou roubar do Elias então. Então, pessoal, por que a gente não é mais feliz? Eu quero agora fazer um trabalho com vocês. Me digam com toda sinceridade, vocês acham que mais dinheiro traz ou não traz mais felicidade? Sim ou não? Tá errado. Segundo a ciência, vejam bem, e eles vão ficar relacionando, de fato, países com maior nível financeiro, eles tendem a ter um maior nível de felicidade, mas essa felicidade analisada no nível individual, ou seja, quando você ganha um aumento salarial, você aumenta a sua felicidade. 3 meses depois, você se acostuma com aquele aumento e aquilo passa a não fazer nenhuma diferença mais na sua vida. Então, mais dinheiro ou menos dinheiro não traz dados significativos no que diz respeito ao aumento da felicidade. O próprio exemplo do PIB que eu dei para vocês é um exemplo muito claro disso. Educação, as pessoas mais bem preparadas psicologicamente, tudo, né? Educação, ela traz felicidade ou não traz? Sim ou não? É raro de novo. Segundo os estudos, não há nenhuma correlação entre nível educacional e felicidade. Terceiro, agora eu quero ver. Juventude, pessoal, essa coisa que todos nós de alguma forma gostamos de nos manter jovens e tudo. Juventude traz mais felicidade, sim ou não?
Sim ou não? Não traz felicidade, olha lá. Aquilo ali é uma curva que mostra o nível de felicidade relacionado à idade. E eu tenho uma grande notícia para vocês. Olha ali, as pessoas mais jovens, elas vão reduzindo a felicidade, chegam nos 41, 50 anos, é o pico de infelicidade. Depois o negócio sobe. E as pessoas mais maduras são as pessoas mais felizes. Olha só. Televisão, aquela novelinha, aquele filminho que a gente gosta, traz ou não traz felicidade? Errado de novo. Na verdade, os estudos mostraram que as pessoas que veem mais de 3 horas de televisão diária, especialmente novela, essas coisas, elas têm muito mais chance de desenvolver depressão e outros problemas psíquicos. Olha, tá? Agora sim. Beleza, traz ou não traz felicidade? Na verdade é o seguinte, eles demonstraram que as pessoas socialmente atraentes, elas têm um pouquinho a mais de tendência a ter felicidade, mas a beleza de modo geral não impacta o nível de felicidade das pessoas, tá? E por fim, o último aspecto, saúde, traz ou não traz mais felicidade? Erraram de novo. E eu vou explicar por quê. Primeiro, quando a gente está saudável, a gente não dá importância para isso. Olha só, a gente não leva isso em consideração. Segundo, as pessoas que não estão saudáveis têm alguns aspectos interessantes. Muitas delas dão um significado para a vida muito maior do que as pessoas que estão saudáveis. Um outro aspecto, adaptação hedônica, da mesma forma que funciona para o dinheiro, funciona para a saúde. A gente se adapta às circunstâncias boas e ruins. Então, quando você sofre um acidente, o cara perde uma perna, ele tem um pico na felicidade dele. 3 meses depois, ele recupera o nível basal de felicidade, volta aos padrões normais. A única forma que a saúde impacta na felicidade é quando a gente tem muitas doenças crônicas de uma só vez. Aí sim, a gente tem um impacto negativo. Tirando isso, de modo geral, você pode não estar saudável, ser feliz, e eu digo mais, se você trabalha sua felicidade, você aumenta seus anticorpos, a capacidade do seu corpo curar é maior. Então, bem ou mal, é melhor cuidar da nossa felicidade. A felicidade, na verdade, ela não é um objetivo estático, algo que a gente possa alcançar. A felicidade, ela é resultado indireto de uma vida bem vivida. Tá? E a gente trabalha, como o Gandhi dizia, né? Não existe um caminho para a felicidade é o caminho. E a gente trabalha alguns níveis de felicidade. O primeiro deles é o primeiro nível, a gente chama de vida prazerosa ou vida agradável, e está relacionado à incidência de emoções negativas, ou emoções positivas versus emoções negativas. Então, as pessoas que têm muitas emoções positivas, elas têm uma vida mais prazerosa. O segundo nível é o que a gente chama de vida boa, é o que Aristóteles já falava quando ele dizia sobre a eudaimonia, uma vida que vale a pena ser vivida. É uma vida onde você usa o que você tem de bom, as suas qualidades, as suas virtudes, no seu dia a dia, onde as ações, as atividades que você exerce geram um prazer por si só, onde você faz o que gosta, onde você trabalha com aquilo que te dá prazer, onde o trabalho em si te dá uma grande satisfação. Temos o terceiro nível, que é chamado de vida significativa, é quando você usa o que você tem de bom para servir a algo maior do que você. Isso traz uma sensação de significado, de importância, de relevância para a nossa vida. E os pesquisadores, eles foram para um quarto nível, que a gente chama de florescimento, onde eles falaram, além das emoções positivas, além de utilizar as minhas forças, além de ter um significado, é preciso olhar para o nosso nível de relacionamentos, que precisam ser positivos, e a realização. Os indivíduos que estão florescendo, eles aprendem com eficiência, trabalham de maneira produtiva, têm melhores relações sociais, maior probabilidade de contribuir para a comunidade, maior expectativa de vida e saúde. E aí eu quero ir para o final da nossa palestra, onde eu quero falar um pouco sobre longevidade e qual é a relação da longevidade com a felicidade. Esse estudo... Oi? Não correr muito? Tá, vou mais devagar.
Esse é um estudo realizado pela Universidade de Harvard, é o estudo mais longo sobre felicidade da história. Ele é realizado há quase 80 anos e ele começou a ser realizado com 724 pessoas logo após a Segunda Guerra Mundial. Pessoas de várias classes sociais, tá? Hoje existem em torno de 60 pessoas ainda vivas, tá? Desde que começou a realizar esses estudos. E esses estudos, eles demonstraram alguns aspectos interessantes com relação à longevidade. Porque pesquisando sobre a felicidade, qualidade de vida das pessoas e fazendo exames periódicos anualmente, acompanhando essas pessoas há quase 80 anos, os pesquisadores eles descobriram que as pessoas que sobreviveram durante todo esse período não eram as pessoas que tinham índice glicêmico menor taxa de colesterol, não eram as pessoas que faziam atividade física. Vocês sabem qual que foi o aspecto mais importante para a longevidade dessas pessoas? O nível de conexão interpessoal. As pessoas que diziam que tinham com quem podiam contar. Foi o aspecto mais importante para garantir a longevidade das pessoas. Então, nós seres humanos, nós somos seres sociáveis. Nos relacionar é extremamente importante para a nossa saúde física, psicológica, em todos os aspectos. E as relações positivas são um dos aspectos mais importantes para garantir a nossa felicidade e o nosso bem-estar. Nos relacionar de forma positiva com as pessoas. Hoje, inclusive, uma moda que surgiu na Europa, já se espalhou nos Estados Unidos e está vindo para cá, lança inclusive um desafio, cadê o Elias? Para a Associação dos Aposentados, é o que eles chamam de co-housing, que são comunidades de pessoas idosas que eles vivem num ambiente de compartilhamento, de ajuda mútua, é uma espécie de condomínio só de pessoas da terceira idade, que têm os mesmos interesses, os mesmos objetivos e que compartilham uma vida significativa, tá? Segundo uma das maiores pesquisadoras, ela lembra, né, da psicologia positiva, felicidade, ela é a experiência de contentamento e bem-estar combinada à sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena. E qual que é o melhor momento para a gente começar a ser feliz? Agora. Aliás, o único momento que a gente pode ser feliz é agora. Na nossa cabeça, só existe 3 tempos. Um é projeção, ou seja, no tempo futuro. O outro é memória, tempo passado. Tudo criação da mente. O único que existe é aqui e agora. E como que eu posso fazer desse momento um momento significativo para trazer essa sensação para a minha vida? E para a gente fechar, eu quero aqui alguns exemplos que eu deixei para vocês de pessoas que construíram grandes coisas depois dos 50 anos. O cara que criou a farinha láctea e fundou a Nestlé foi com 55 anos. O cara que criou a Coca-Cola com 55 anos de idade. O McDonald's abriu sua primeira linha de fast food aos 52 anos de idade do fundador. E a IBM, que é um dos grandes complexos de tecnologia, começou com 62 anos de idade. Grandes negócios, grandes empreendimentos, grandes diferenças na nossa sociedade começaram com a maturidade daqueles que têm mais de 50 anos. Eu quero só passar um vídeo de 2 minutinhos para resumir um pouco de tudo isso que a gente falou, do que é possível fazer a partir de agora. Pode colocar para a gente? Se puder apagar as luzes, rapidinho. Eu是王德顺，地地道道的沈阳人。一场 T 台走秀，让很多人认识了我。有人叫我最帅大爷，也有人说我一夜爆红。可是你知道吗？为了这一天，我足足准备了60年。24岁，我当话剧演员。44岁开始学英语，49岁创造了造型哑剧，到北京成了一名老北漂，没房没车，一切从头开始。50岁我进了健身房，开始健身。57岁
我再次走上了舞台，创造了世界唯一的艺术形式，它叫活雕塑。70岁，我开始有意识地练腹肌。79岁，我走上了 P 台。我今年80岁，还有梦，还有追求。相信我，人的潜能是可以挖掘的。当你说太晚了的时候，你一定要谨慎，它可能是你退却的箭。没有谁能阻止你成功，除了你自己。该炫自己的时候，千万不要对自己失望。我是王德顺，我是最炫东北人。Eu gostaria de convidar vocês. Pode deixar as luzes apagadas. Vamos ficar numa posição confortável. Coloque as mãos sobre a perna. E eu quero fazer um convite a vocês fecharem os olhos. E respirem lento e profundamente, lembrando da nossa respiração diafragmática, com os olhos fechados, trazendo a mente de vocês para aqui e agora. Nesse momento, concentre-se apenas no som da minha voz. Agora, não há absolutamente nada que vocês precisem fazer, não há nenhum lugar que vocês precisem ir, não há ninguém que vocês precisem se tornar. Só existe aqui e agora. E eu te convido nesse momento a se lembrar dos melhores momentos da sua infância. Quais foram os seus melhores momentos, as suas melhores experiências? E volte para aquele lugar, sentindo o cheiro que aquele lugar tinha, observando cada detalhe que estava acontecendo ao seu redor, as pessoas que estavam com você. E lembre-se daquela criança, cheio de sonhos, esperança, de expectativas, que não tinha nenhuma preocupação, tinha uma vida inteira pela frente. E aí aquela criança foi crescendo e eu te convido a lembrar da sua adolescência. Quais foram os melhores momentos da sua adolescência? Os momentos mais marcantes, positivamente mais marcantes. E aí você foi crescendo mais, chegando à sua fase adulta. O que aconteceu de melhor na sua vida? E eu te convido também a se recordar dos desafios que você conseguiu superar. Como você superou esses desafios? O que Deus, o universo, te ofereceu para te ajudar nesse processo? Pessoas que apareceram na sua vida, circunstâncias que mudaram, força que nasceu dentro de você que você nem imaginava que tinha. Quanta coisa você vivenciou. E eu quero que você olhe para todo esse processo como se ele tivesse sido simplesmente um treinamento. Tudo que você passou, tudo que você enfrentou, tudo que você superou, estava te preparando para algo maior. Como você pode usar as habilidades adquiridas, as suas qualidades, para fazer do seu entorno, da nossa cidade, do nosso mundo um lugar minimamente melhor? Como a sua experiência, a sua sabedoria e tudo que você tem de bom
podem se transformar em ações que dão inclusive significado à sua própria existência. Se você pudesse escolher, qual legado você gostaria de deixar nesse mundo? Qual é a grande ideia? Qual é o exemplo que você gostaria de transmitir? Capaz de dar sentido a tudo que você viveu, a tudo pelo que você passou. Se vocês estavam se treinando para quê? Respira lento e profundamente. Vai mexendo os pés e as mãos. Na hora que se sentir confortável, pode abrir os olhos. E esse é o convite que eu quero deixar para vocês. A felicidade, ela é fruto de uma vida, da forma que a gente leva a nossa vida. Uma vida em que a gente se dedica a fazer coisas que nos fazem bem. E sobretudo uma vida em que a gente usa aquilo que a gente tem de bom para fazer algo realmente significativo, que possa fazer diferença na vida de outras pessoas. A terceira idade, ela não é um fim, ela é um começo. Um começo a partir de uma nova lógica, a partir de uma nova concepção de mundo, a partir de uma vivência, de uma experiência que te transformaram e te permitem hoje fazer coisas que um jovem não consegue, enxergar coisas que um jovem não consegue. A expectativa de vida hoje, de 90, 100 anos de idade, confere a vocês um tempo bem razoável. Com a experiência que vocês têm, vocês podem fazer muita coisa. E eu queria finalizar deixando essa mensagem, reforçando o que Gandhi dizia, que a felicidade, ela não é um objetivo, não existe uma fórmula mágica. A felicidade é a forma que a gente caminha. E de fato, se vocês caminharem usando o que vocês têm de melhor, que não são poucas coisas, para fazer do nosso mundo um lugar um pouco melhor, a gente é não só mais feliz, como a gente faz do mundo inteiro um lugar mais feliz. Muito obrigado a vocês e um excelente final de evento.